Saudações, queridas alunas, saudações, queridos alunos dos sétimos anos. Que alegria poder estar com vocês em mais esse momento de troca de ideias, de conhecimentos mútuos sendo intercalados entre professor e aluno. Quero que esse momento de estudo seja o mais prazeroso para vocês, como é para mim neste momento de produção, tá bom? Pessoal, que fique muito claro que todos os conceitos que a gente vai trabalhar aqui nessa videoaula, eles devem ser analisados por vocês, anotados, para que depois, no momento futuro, seja na sala de aula, seja no Google Sala de Aula, na nossa sala virtual, ou até mesmo nos comentários aqui do YouTube, nós possamos resolver algumas pendências, algumas dúvidas que apareçam, tudo bem? Então, aproveitem todos os meios possíveis para que a gente consiga aprender um pouco mais sobre Renascimento, tá bem? Então, vamos lá. O que nós vamos estudar aqui hoje, pessoal, é o Renascimento cultural, tá? Então, basicamente a mentalidade e a cultura que se desenvolveram a partir do renascimento comercial e urbano que a gente estudou na videoaula passada e alguns comigo em sala de aula presencial, tá? Então, vamos retomar. Na Baixa Idade Média, a partir do século XI e XII, as cidades europeias, principalmente as cidades italianas, começam a ter um fluxo cada vez maior de pessoas. Inicialmente por razão das cruzadas e depois por uma dinâmica própria de cidade propriamente dita, de produção de mercadorias através do comércio, perdão, do artesanato e a troca de mercadorias a partir do comércio. Então, essa dinâmica vai fazer com que as cidades comecem a ter uma expansão demográfica, um número de pessoas cada vez maior, e a partir daí, consequentemente, vem uma mudança de cultura, vem uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade está mais precisamente focada na história a partir do século XIV, tudo bem? A partir do ano 1310 para frente. E é este movimento cultural que surgiu nas cidades que estavam se dinamizando, que a gente vai estudar hoje, tá? Então, vamos lá. Um conceito bem simples, e esse seria bem interessante vocês anotarem, tá bom? Se você pausar esse vídeo e anotar, seria bem interessante. O Renascimento, ou Renascimento cultural, é o período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade greco-romana, nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Então, a palavra retomada é algo muito importante para os artistas, para os filósofos, para os cientistas deste período, a partir do século XIV, XV, XVI, é uma referência muito grande os valores da cultura greco-romana, de Grécia e Roma Antiga. De cara, a gente entra na primeira característica do Renascimento, que é a valorização do passado greco-romano. Então, para os renascentistas, para estas pessoas que viviam da arte, que viviam da ciência, que viviam da filosofia, que viviam da teoria, das teorias políticas, a maior referência era Grécia e Roma antigas. Algo que estaria perdido facilmente 1000 anos atrás.
na concepção deles ali, tudo bem? Então, é muito importante que vocês saibam que eles têm uma referência muito antiga. Eles viam a mentalidade, a cultura, a forma de se relacionar da Idade Média, imediatamente anterior a eles, como uma mentalidade atrasada, com uma cultura pouco interessante, tá bem? A segunda característica que eu separei para vocês aqui, existem outras, tá, pessoal? Mas aqui que eu separei para não ficar tão longo o vídeo, é o antropocentrismo. É a ideia de que o ser humano é o centro do universo. Em contraposição à ideia medieval de que Deus era o centro do universo. Essa ideia e a toda a cultura que gira em torno de Deus ser o centro do universo é teocentrismo. Teo, Deus, centrismo principal. No antropocentrismo, põe-se uma ideia de que o ser humano, como é de inspiração divina, como é de vontade divina, a sua existência, ele também seria uma criatura divina e digna de ser reproduzida, ser valorizada. Então, não que os renascentistas fossem ateus, não acreditassem em Deus, nada disso. Eles acreditavam em Deus, eles eram religiosos, a grande maioria era até católica, porém, eles tinham essa ideia de que o ser humano, a gente vai ver mais daqui a pouco, o ser humano deve ser o centro das atenções, o ser humano deve ser estudado, o ser humano deve ser levado como objeto principal de análise e de repercussão pública. Individualismo. O individualismo, pessoal, ele tem uma mudança de sentido. Essa palavra individualismo, para nós, atualmente, ele tem um valor negativo, ou seja, ele é algo ruim. Quando alguém é tido como uma pessoa individualista, ela é ligada a valores egoístas. Então, você é uma pessoa egoísta, você só pensa nas suas coisas, você não se preocupa com o próximo. A palavra individualismo, então, está ligada à pessoa que não se preocupa com o outro, hoje em dia. Porém, no Renascimento, a palavra individualismo tinha um outro sentido. A palavra individualismo significava valorização da capacidade individual de cada pessoa. Então, se investia na potencialidade de alguém, seja no campo da pintura, seja no campo da escultura, da poesia, ou até mesmo da economia, tá? Essa característica seria o individualismo, que na época renascentista, séculos 14, 15, 16, parte dos 17 também, significava valorização da capacidade individual de cada pessoa. E, por fim, uma nova visão de tempo. Vamos fazer uma comparação. Para os medievos, medievo significa a pessoa que viveu na Idade Média, de 473 até 1453, para o medievo, o tempo deveria ser todo ele dedicado a Deus. A Deus em orações ou a Deus numa prática de trabalho. Então, se você estivesse trabalhando, principalmente o camponês, coloquem isso na cabeça de vocês, se estivesse trabalhando, estaria trabalhando para Deus. Se estivesse no momento de ócio, no momento de descanso, esse momento também deveria ser destinado a Deus. E toda a riqueza produzida, seu excedente, deveria ser destinado a Deus. Tudo bem? Na concepção renascentista, isso muda muito. Por quê? Porque o tempo destas pessoas já urbanizadas, dessas pessoas já que vivem numa dinâmica diferente da dinâmica feudal que a gente estudou nas últimas videoaulas, essa pessoa
tem a convicção de que o tempo é dela. Ela faz o que quer com o tempo dela. E essa mentalidade agrada muito à burguesia, essa parte da população que está enriquecendo muito. Então, se ela tem um tempo livre, ela vai usar basicamente para produzir mais dinheiro, para produzir mais riquezas. E aí o burguês fica cada vez mais rico. Ou vai usar, no caso dos artistas, eles vão usar esse tempo ocioso para produzir, para pintar, para esculpir, para escrever. Então, veja que as pessoas na Idade Média, perdão, no Renascimento, após a Idade Média, elas têm uma mentalidade mais de valorizar as próprias potencialidades e o próprio tempo. Tudo bem? Ficou faltando aqui, nas características principais também, é o heliocentrismo, que é a ideia de que o Sol é o centro do universo. Uma ideia propagada por Nicolau Copérnico, tá? Ainda no século XV, e ratificada pelo cientista Galileu Galilei. Entretanto, uma coisa que deve ficar muito clara, o heliocentrismo, que é uma teoria que hoje, né, se a gente for levar em consideração só a Via Láctea, perdão, o sistema solar, desculpa, se formos levar em consideração só o sistema solar, é uma teoria justa. Entretanto, na época era uma teoria combatida pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica era adepta da ideia do geocentrismo, que o planeta Terra era o centro do universo. Então, veja, quem professava a ideia do heliocentrismo, hélio, Sol, centrismo principal. Então, Sol, o centro desse sistema. Quem professasse dessa teoria teria que prestar contas à Igreja, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição, julgamento sumário e até condenação à fogueira, à morte, como eu comentei com alguns alunos em sala de aula. Tudo bem? Então, veja que essa mentalidade, essa concepção de mundo muda muito durante o Renascimento, tá? Continuando, pessoal, chegamos no humanismo. O humanismo, pessoal, é um movimento intelectual que propunha o estudo de autores antigos, greco-romanos, da Grécia e da Roma Antiga, para construir um novo conhecimento do ser humano no mundo. Tá? Os humanistas, partidários desse sistema, dessa teoria do humanismo, eram intelectuais que se dedicaram aos estudos e à cultura da Grécia e de Roma. Tá? Quem eram esses humanistas? Esses humanistas eram cristãos que queriam reinterpretar a Bíblia. E aqui uma coisa bem interessante. Antes do movimento renascentista, quem interpretava a Bíblia era apenas os religiosos, o clero católico, basicamente, da igreja. Então, qualquer leitura ou qualquer interpretação era uma interpretação centralizada na figura do sacerdote. Os humanistas já queriam ter uma liberdade de interpretação. Ler, aprender a ler, e isso começou a ficar mais fácil com a invenção e divulgação da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV, tá? Foi feita a imprensa, então produzia-se mais documentos, e o primeiro livro a ser divulgado massivamente pela Europa foi a Bíblia. Então, esses humanistas queriam ter os seus próprios entendimentos da Bíblia. Eles traduziram e divulgaram textos antigos, eles pegaram textos que foram de uma forma ou de outra preservados durante toda a Idade Média e traduziram para as línguas locais, seja o italiano, seja o espanhol, seja o português, seja o francês, o inglês, para que esse conhecimento também fosse disseminado para mais pessoas. Aprofundaram o conhecimento de línguas, de literatura, de filosofia, de história e de matemática.
Então, pessoal, uma coisa tem que ficar muito claro, sempre comparando com a Idade Média, com o período que veio antes. O conhecimento que importava para os medievos era o conhecimento bíblico, conhecimento das coisas de Deus. Lembre, teocentrismo, Deus é o centro. Os humanistas não, os humanistas eles querem expandir a visão de mundo. Então, eles vão estudar outras línguas, livros, produzir arte, produzir literatura, e vão estudar filosofia e todas as ciências possíveis para a época. Eles opuseram-se a verdades absolutas da igreja. Então, dogmas, que é uma verdade incontestável, que na visão dos renascentistas eram visões desvirtuadas ou que não tinham explicações lógicas, eram contestadas, eram colocadas em oposição pelos humanistas que viveram durante o Renascimento, tá? E propuseram o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade. Então, não é uma leitura de inspiração de vida divina, de um sacerdote que vai definir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. O que vai definir é a razão humana, a interpretação dos dados, a interpretação da realidade a partir de uma abordagem mais racional. Tudo bem? Maravilha. Passamos agora, pessoal, para as técnicas do Renascimento, tá? Então, como que o Renascimento se produziu na arte? É isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. Então, os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. A primeira coisa que seria interessante vocês observarem é o realismo na representação. Esse realismo ele se mostra principalmente na representação da figura humana e das paisagens. Isto é, o esforço em representá-las exatamente como são. Eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para que suas obras apresentassem equilíbrio, harmonia e expressividade. Um cuidado minucioso que não havia durante a arte medieval. Chegamos, então, ao domínio da perspectiva. Isso é uma técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana. Por meio dela, os artistas obtinham efeitos tridimensionais. Essa ideia de que a imagem sai da tela, sai do papel, em suas telas ou afrescos. Perceba, então, que é a busca por um realismo, por uma ideia de que a vida deve ser representada com a maior naturalidade e verdade possível, a vida real, tá? E a iniciativa de o artista pintar a si próprio, o autorretrato. Além de produzir imagens de si próprios, os pintores do Renascimento passaram a assinar suas obras, de modo a deixar sua marca e obter projeção social. Então, veja, pessoal, sempre valorizando a pessoa humana. Antes, tudo que era produzido era para Deus e por Deus. Agora não, agora o artista ele pinta a si próprio, muitas vezes, ele desenha a si próprio o autorretrato, e quando termina uma obra, ele assina essa obra para dizer que foi ele que fez. Lembrando, uma coisa muito importante, tá? Nessa época, quem não era artista, mas era burguês, o rico, queria ter arte na sua casa, queria ter arte nas suas propriedades. Então, ele pagava para estes artistas produzirem arte. Isso tem um nome, tá, pessoal? O ato do burguês pagar para o artista produzir arte para ele
tem o nome de mecenato. Mecenato, com a letra C. A pessoa que paga é o mecenas. Então, guarde muito bem isso, tá, pessoal? O mecenas é aquele que paga para o artista para que seja produzida a arte. É o patrocinador, como diria nos dias de hoje. Tudo bem? Maravilha. Passamos agora às fases do Renascimento. Então, historicamente, um consenso entre os historiadores que o Renascimento pode ser dividido em 3 fases. O Renascimento italiano, lembrando, o Renascimento ele começa nas cidades italianas, eu falei para alguns alunos em sala de aula, Gênova, Veneza, Florença, Pisa, Milão e Roma, e se espalha gradativamente pela Europa, tá? E ele, na Itália, ele tem 3 fases. O Trecento, que é no século XIV, o Quattrocento, que é no século XV, e o Cinquecento, que é no século XVI. O Trecento, ele é marcado por uma fase de transição para a obra renascentista. Ele tem aspectos medievais, mas também já tem aspectos inovadores do Renascimento. Então, veja, é uma mudança, é o período de mudança da arte, é o período de mudança na cultura. E os 2 principais símbolos do Trecento italiano é Dante Alighieri e Giotto di Bondone. O Dante de Alighieri, que viveu de 1265 a 1321, foi o autor de um longo poema chamado Divina Comédia. Um livro bem interessante, que tem até versões aí infanto-juvenis, que geralmente os alunos gostam muito. Não clássico, o clássico é difícil, mas essa literatura adaptada. Essa obra com características, tem ao mesmo tempo características medievais e renascentistas. Ela narra a viagem do próprio Dante, ele está escrevendo sobre ele mesmo, ficção, é claro, ao lado do poeta romano Virgílio, pelo inferno e pelo purgatório, até chegar ao paraíso. Essa narrativa tem uma conotação medieval. Seu lado moderno, seu lado renascentista, porém, está no fato de representar as pessoas que Dante encontrou no reino dos mortos, agindo como seres humanos comuns, sentindo amor, ódio, alegria, tristeza e etc. Então, veja, mesmo nessa literatura com muita influência medieval, céu, inferno, purgatório, ele ainda assim ele dá ênfase a sentimentos humanos, à questão do antropocentrismo, que a gente falou agora há pouco. Já o Giotto di Bondone, ele é de 1266 até 1337, ele viveu nessa época, é o grande mestre da pintura no Trecento. Em suas obras, as figuras já começam a ganhar movimento. Os rostos se tornam mais expressivos e os cenários começam a ter profundidade. Vários dos seus personagens agem como seres humanos comuns, o que era muito pouco comum na época, certo? Já o Quattrocento já é uma segunda fase do Renascimento. Essa fase ela é vivida na cidade de Florença, uma cidade que ganha muito da relevância econômica e política no século XV, e que é uma cidade governada por uma família burguesa e mecena, ou de mecenas, certo? Que patrocinavam a arte, que era a família Medici. Então, os Medici, mercadores, burgueses, muito ricos e poderosos, eles investiram na arte renascentista da cidade de Florença. Nós temos 3
três artistas relevantes: o Brunelleschi, o Donatello e o Botticelli. Agora, pessoal, começa a aparecer vários nomes. Então, eu vou comentar apenas alguns, porque senão o vídeo fica muito longo e esses nomes vão ficar aí, se vocês se interessarem mais. Eu sei que tem muitos alunos e alunas que gostam de arte, sei que vocês podem pesquisar por si próprios. Vou falar apenas da vida de alguns, tá? Então, vamos falar aqui do Botticelli. O Botticelli, ele viveu de 1445 a 1510. Foi um dos principais pintores da cidade de Florença durante o Quattrocento. O artista se inspirou inicialmente na mitologia greco-romana e mais tarde na tradição cristã para realizar suas obras. Eu quero deixar aqui de sugestão, tá, pessoal, que vocês pesquisem uma obra do Botticelli chamada O Nascimento de Vênus. Veja, o Nascimento de Vênus é muito simbólico para você entender o renascimento. Primeiro, que ele aborda uma cultura que não é a cristã, que é uma cultura grega. Perdão, grega é romana, né? Porque Vênus é a deusa do amor, é a deusa dos relacionamentos conjugais de Roma. Então, é uma cultura romana, valorizando o corpo humano. Vocês vão ver que é uma mulher nua sendo representada no centro da imagem, uma mulher. Lembre-se que a mulher, durante a Idade Média, era vista como associada ao pecado. Então, já é um avanço muito grande no sentido de que a mulher é bela, deve ser o centro das atenções e que o corpo humano não deveria ser abordado como um símbolo de vergonha, de pecado, e sim como orgulho de ser inspiração divina. Bom, passamos então, por fim, para o Cinquecento. Florença perdia o seu status principal de potência política e econômica e passou a ser Roma. Roma passa, então, a ser o polo central da cultura no Renascimento. E aí vem nomes mais conhecidos, provavelmente muitos de vocês já conhecem, nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e Rafael Sanzio. Cabe a mim aqui, apesar de todos esses artistas serem extremamente relevantes, cabe a mim falar um pouquinho sobre o Leonardo da Vinci, tá? Pesquisem sobre Michelangelo, pesquisem sobre Rafael, que também tem muita coisa interessante. Mas o Leonardo da Vinci, ele viveu de 1452 a 1519. Ele foi pintor, foi escultor, foi arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Projetou armas, pontes, cidades e pintou obras famosíssimas como Mona Lisa e A Última Ceia, que continuam a ser objeto de admiração, estudo e debate. As figuras, as obras de Leonardo da Vinci, não só de Leonardo da Vinci, mas talvez principalmente Leonardo da Vinci, causam estudos de especialistas, de cientistas, de artistas renomados até hoje. As pessoas não têm consenso fechado sobre muitas obras de Leonardo da Vinci. Veja a complexidade e a grandiosidade das obras desse artista. Seu conhecimento de anatomia, o uso primoroso da técnica de perspectiva e de jogo de luz e sombra, fizeram de Da Vinci um dos maiores pintores de todos os tempos. Quero que vocês pesquisem, e eu vou ver se eu consigo colocar um PDF no Google Sala de Aula sobre algumas obras desses artistas que a gente está estudando. Mas Mona Lisa é icônica. Mona Lisa é fundamental que vocês observem. Então, por favor, vejam com atenção esse quadro que vai causar uma impressão muito interessante, principalmente quem gosta de arte.
tá? Chegamos agora, então, no meu último slide, para falar sobre a expansão desse renascimento que começa na Itália e vai para toda a Europa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isto. Vamos lá. Grandes nomes do Renascimento se destacaram em outros países europeus. Então, vamos começar com Portugal. Portugal é extremamente importante para a nossa história, porque são os portugueses que vão encontrar o Brasil em 1500 e vão colonizar o Brasil a partir de então. Então, a história de Portugal ela está muito ligada à nossa história do Brasil, tá? E o principal poeta da língua portuguesa, renascentista, é Luís Vaz de Camões, que viveu de 1524 a 1580. Sua obra-prima se chama Os Lusíadas. É um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Importante, tá, pessoal, que a gente vai tratar sobre esse tema, sobre as navegações, sobre Vasco da Gama, quando a gente falar sobre grandes navegações. É um outro tema. Mas é importante que vocês saibam que Os Lusíadas é uma obra de inspiração renascentista que conta muito da história de Portugal e influencia muito a literatura brasileira. Depois, se vocês quiserem até perguntar para a professora ou para o professor de português, desculpa, vocês vão encontrar muita relação entre a literatura produzida principalmente em Os Lusíadas e muito da literatura que tem no Brasil hoje, tá? Hoje, produzida no decorrer do tempo. A Espanha, que também é um país extremamente importante para a história da América Latina e do Brasil, por consequência, tem como um dos principais ícones de arte renascentista Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nasceu em 1547, morreu em 1616. E sua obra-prima, um livro magnífico, delicioso de se ler, o clássico são 2 calhamaços, são dois livros muito densos. Porém, as obras adaptadas, tem várias, acho que teve até na nossa biblioteca, são livros também muito agradáveis de se ler, que é Dom Quixote de la Mancha. Neste livro, os seus principais personagens são Dom Quixote, e um nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais, e seu escudeiro Sancho Panza, que só pensa em dormir e comer bem, além de possuir um enorme senso prático, de resolver as coisas com a maior simplicidade e menos esforço possível. Assim, Cervantes ironizava tanto os ideais de cavalaria medieval, que ele achava algo ultrapassado, coisa que não deveria mais ser levada em consideração, cultivados por Dom Quixote, quanto o modo de vida burguês, associado à figura de Sancho Panza. Então, ele criticava a nobreza e a burguesia nessa obra chamada Dom Quixote de la Mancha. Por fim, chegamos aos renascentistas ingleses. Importante porque Thomas Morris, de 1478 a 1535, ele foi um escritor e jurista inglês. Autor de um livro belíssimo, delicioso, também li 2 vezes, chamado Utopia. Sugiro, apesar de ser um livro antigo, é uma leitura fácil e não é muito longo o livro. Então, eu sugiro às pessoas que queiram perceber um mundo ideal, leia a Utopia. Utopia significa o que ainda não foi vivido. As pessoas confundem muito utopia com algo impossível, tá errado. Utopia significa projeto que ainda não foi realizado,
que evidentemente é muito difícil de ser praticado, mas não é impossível, tá? Isso significa a palavra utopia. Nessa obra, ele descreve uma ilha imaginária, habitada por uma sociedade justa e fraterna, e que as pessoas se respeitam como irmãos. Moros pretendeu criticar nessa obra, Utopia, as injustiças e os abusos do seu tempo. Certo? Vamos para um outro escritor renascentista inglês, William Shakespeare, de 1564 a 1616. Também era inglês e foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Provavelmente você já ouviu o nome dele, William Shakespeare. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Comédias como O Sonho de uma Noite de Verão e dramas históricos como Henrique VIII. Muitas delas foram adaptadas para a televisão, para o cinema e até mesmo histórias em quadrinhos. Em suas obras, William Shakespeare aborda temas universais e propõe reflexões que continuam a despertar o interesse e a admiração de muitos até hoje. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que dizer para vocês hoje. Renascimento, mudança de mentalidade, renascimento, mudança de cultura. Quero que vocês percebam nesses fragmentos do renascimento que eu passei para vocês, essa valorização da capacidade humana de criação, de produção e de disseminação do conhecimento pelo mundo. Isso fica de ensinamento para nós até hoje. Tudo bem? Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui, para abrir vocês aqui em tela grande. Quero agradecer a paciência, quero agradecer o carinho de chegar até aqui comigo. É um prazer muito grande, eu tenho um orgulho extraordinário de ser professor de vocês. Fiquem bem, usem máscara, incentive as pessoas que podem vacinar a já se vacinarem, porque apesar do momento ainda ser extremamente difícil, vejo sim uma luz muito clara no fim do túnel e tenho certeza que em breve vamos nos ver presencialmente. Um abraço, pessoal, felicidades e até a próxima. Tchau.